Meus amigos de casa, muito prazer, para quem ainda não me conhece, meu nome é Paulo Fernando, estou aqui hoje para te dar uma dica de direito econômico, mais especificamente na função do direito administrativo. Se aparecer no seu edital o seguinte tema, princípios básicos da administração pública, estrutura da administração pública, tipos de entidades e organização da administração pública, eu vou tentar aqui nessa nossa dica de no máximo 2 minutos, 3 minutos, congregar tudo de importante que você precisa saber sobre esse assunto. A administração pública, pessoal, ela se divide em administração pública direta e administração pública indireta. A administração pública direta é aquela composta pelos entes federados, quais sejam União, Distrito Federal, estados e municípios. Esses são os componentes da administração pública direta. Não se confundam, porque ao lado dessa administração pública direta, há também a administração pública indireta. Essa administração pública indireta, ela é formada por 4 grandes pessoas jurídicas: as autarquias e as fundações públicas de direito público, ambas com personalidade jurídica de direito público, e ao lado dessas duas, também integrantes da administração pública indireta, as sociedades de economia mista e as empresas públicas. Tanto as sociedades de economia mista quanto as empresas públicas, embora elas pertençam à administração pública indireta, elas têm natureza jurídica de direito privado. De modo que eu preciso que você saiba essa distinção entre administração pública direta e administração pública indireta, porque esse é um tema que sempre cai em prova de concurso público. Você precisa conhecer isso, é uma questão fácil, é uma questão extremamente fácil e você não pode se dar o luxo de errar uma questão tão simples como essa. Aprendeu a diferença entre a administração direta e a indireta? O que eu preciso te contar também dentro desse assunto geral que eu trouxe aqui para vocês? Preciso que você entenda que a diferença entre a empresa pública e a sociedade de economia mista é que o capital social da empresa pública é integralmente constituído pelo ente da administração pública direta. Imagina a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, a ECT. Todo o capital social que constituiu essa empresa pública, que presta o serviço postal de Correios e Telégrafos, é integralmente constituído pelo capital social da União Federal. Essa é uma empresa pública. Agora vá para uma sociedade de economia mista. Sociedade de economia mista, por exemplo, Banco do Brasil. O Banco do Brasil, ele tem capital social híbrido. Como assim híbrido? Há uma parte do capital social, a menor parte, que é constituída por capital privado. Dinheiro meu, dinheiro seu, dinheiro de qualquer investidor que deseje investir no Banco do Brasil. Só que ao lado desse capital privado, há também um capital público. A maior parte. A maioria do capital social é constituído pelo capital, no caso aqui do Banco do Brasil, da União Federal. A acionista controladora do Banco do Brasil é a União Federal. De modo que a diferença prática entre a empresa pública de um lado e a sociedade de economia mista de outro é que, embora ambas pertençam à administração pública indireta e ambas tenham participação de capital social do poder público, a diferença está aqui. Empresa pública, só capital público. Sociedade de economia mista, capital público e capital privado. Capital social, portanto, híbrido. Era isso que eu precisava que você conhecesse, claro. Nunca se esqueça daqueles princípios básicos da administração pública que sempre te remetem àquela frase que eu tenho certeza que você aí de casa já conhece, do LIMP. Viu corrupção? Limpe. Limpe como? Limpe através da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Se você juntar LIMP, se você juntar a diferença entre a administração direta e a administração indireta, diferença entre empresa pública e sociedade de economia mista, eu tenho certeza que você já terá dado um grande passo para tirar uma excelente nota na sua prova de direito administrativo. Estou aqui torcendo por você, depois espero que você me conte que as questões que eu tratei com você nesse nosso bate-papo de hoje caíram na sua prova e que mais do que isso, você acertou e conseguiu o êxito da sua aprovação. Grande abraço, fico por aqui, nos encontramos por aí.